É uma exposição cuja dimensão é proporcionalmente inversa à sua importância simbólica. Ela apresenta-nos três exemplares de Os Lusíadas, exemplares todos eles monumentais, notáveis, por razões distintas, também raros, exemplares raros de edições entre o século XVI e o século XIX de Os Lusíadas, comemorações que não se querem confinar a um ritual, a uma espécie de ritual evocativo, mas que procuram reinscrever esta obra e reinscrever este autor nos interesses. É também não apenas uma oportunidade de contacto com estes exemplares monumentais de Os Lusíadas, mas também é uma oportunidade para que os portuenses e quem nos visita possam ter o contacto com este património que são os próprios passos do concelho, e uma galeria de arte, também ela evocativa da história da cidade e da história do país, que reside aqui qual galeria nos passos do concelho. Assumindo a sua responsabilidade enquanto cidade literária, o Porto coloca um foco de luz especialmente simbólico sobre Camões e sobre esta obra transformadora, profundamente moderna, da língua e da literatura portuguesas, obra de lírica e de épica que inauguraram um novo tempo na língua e na literatura portuguesa e criou uma espécie de órbita em torno da qual passou a girar toda a literatura de língua portuguesa. É, de facto, a joia da coroa da Biblioteca do Ateneu Comercial do Porto, que, como é de conhecimento geral, tem mais de 60 mil títulos, alguns raros, como este, que é o mais especial de entre os muitos livros que nós temos de valor. Esta edição foi, entretanto, já nos anos 70, no fim dos anos 70, restaurada pela Fundação Espírito Santo e foi recentemente alvo de um estudo muito aprofundado pela professora Marnoto da Universidade de Coimbra, que a classifica como edição pura. Não sei se sabem, mas há umas edições com o Pelicano para a esquerda, outros para a direita, e o Pelicano para a esquerda são os primeiros a sair do prelo, e é o caso desta edição. Portanto, terá sido um dos primeiros livros a sair do prelo, e, portanto, é de facto príncipes, é assim também que se diz, deste livro e desta edição. O meu prazer pelo facto de estarmos à volta de um poeta que, porventura, todos nós estudamos na escola, mas que, de alguma forma, depois se torna críptico pela ausência. Ou seja, nós estudamos, nós olhamos para o que escreveu, analisamos, se calhar até com algum desgosto ou despudor, o que nos entrega naquelas alturas em que estamos, em que ele consta dos testes e depois não passa muitas vezes no teste da realidade porque esfuma-se. O projeto chama-se Camões na cidade do Porto e a ideia é precisamente não colocar pessoas famosas a lerem Camões, mas distribuir os Lusíadas, neste caso, que são 1102 estrofes, escolher 1102 cidadãos ao acaso. Vai haver um processo das pessoas se proporem a ler, não é? Portanto, vai ser totalmente livre, quem quiser ler vai ler, mas a ideia é ser dos 7 aos 87. O que uma equipa grande vai fazer, que é um trabalho enorme, é filmar 1102 pessoas por ordem etária a lerem os Lusíadas. Isso será colocado, agora de uma forma prática, em QR Codes, que serão distribuídos pela cidade. O município irá distribuir pela cidade, provavelmente por MUPIs. O Dr. Rui Moreira tem essa ideia de colocar em MUPIs. A ideia é então que o circuito comece e termine no Coliseu. Portanto, o primeiro QR Code estará no Coliseu e eventualmente o último. Nós vamos ter uma espécie de mapa em que os 10 cantos dos Lusíadas estarão em 10 cantos, se quisermos passar do canto
verbal para o canto geográfico, estarão em 10 cantos da cidade do Porto. Não é? Portanto, nós teremos um mapa da cidade do Porto, e de alguma maneira nós podemos percorrer os Lusíadas a pé. É um pouco esta a ideia, percorrer os Lusíadas a pé.